Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Eu sou a Bruna Mello e hoje a gente vai falar sobre o VUCA. Mundo VUCA, mentalidade VUCA, expressões relacionadas a isso. Você já deve ter escutado falar alguma coisa, principalmente aí nos últimos 2 anos ou no último ano, e também uma forte relação que já vem existindo desses termos em relação às carreiras, ao futuro das profissões, às questões da educação, do ambiente corporativo, de lideranças, de gestão, e tudo isso faz muito sentido. Existe essa relação muito forte com todos esses aspectos e eu quero trazer para vocês nesse vídeo um pouquinho do entendimento do que é o mundo VUCA, como que isso surge, como que isso interfere no hoje, como isso interfere no futuro do mercado e como a gente pode pensar um pouquinho melhor sobre as nossas profissões, sobre as nossas carreiras, um olhar a longo prazo, um olhar para o futuro em relação a esse movimento VUCA. Vamos lá? Bem, o que significa VUCA? VUCA é uma expressão que vem do inglês e seria VICA no português, mas ele acaba sendo falado como VUCA mesmo e ele significa que o mundo está volátil, incerto, complexo e ambíguo. Essas 4 características denominam o atual ambiente do mercado em todas as suas esferas, esfera política, econômica, social, enfim, todos os aspectos disruptivos de inovação, de tecnologia que acontecem ao redor do mundo e que geram essas incertezas, essa dificuldade do mundo atual em resolver algumas situações devido a essa volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade que todos esses fatores acarretam para o mundo, para as pessoas, mercado de forma geral. Esse conceito do VUCA ele começou a ser mais claramente entendido após o período da Guerra Fria. O período militar, os períodos das grandes guerras, eles têm resquícios de onde realmente começou a ser cunhado esse entendimento, talvez não ainda pelo termo, mas pelo entendimento do que seria ver o mundo por uma mentalidade com esses 4 aspectos, que o VUCA traz, a partir de princípios de grandes acontecimentos que o mundo vivenciou, A gente sempre, nas histórias do mundo, principalmente nas histórias de guerra, as coisas vêm acontecendo num certo ritmo, daí acontece algum problema político, algum problema econômico, e aí estoura uma guerra, e era algo imprevisto, que alguns fatores vão acontecendo, de repente algo catastrófico acontece, e nesse momento a sociedade, não só questões governamentais, empresariais, mas as pessoas enquanto seres sociais, individuais, acabam olhando para essas situações com uma certa dificuldade de entender como lidar com elas. E o VUCA entra exatamente nisso, a tentar nos mostrar que essas incertezas, que essas dificuldades todas, elas serão cada vez mais recorrentes. O VUCA, no caso, como eu estava falando, ele surgiu mais no período da Guerra Fria, que foi quando a área militar, dos serviços militares, começaram a montar estratégias mais plausíveis para esses novos movimentos de situações muito rápidas, muito desconhecidas, que não foram previstas, que não puderam ser analisadas e que aconteceram e que causaram grandes problemas para a humanidade, para a sociedade de forma geral. Então a área militar começou a buscar estudar estratégias realmente para resolver problemas que não existiam previsibilidade, que não tinha como anteceder e que eles sempre precisariam estar alertas para lidar com essas situações a qualquer momento. E uma situação que a gente pode ver isso bem no presente, que também mudou um pouco o contexto da mentalidade VUCA, principalmente na questão corporativa, foi o atentado, por exemplo, de 11 de setembro, que foi um movimento algo que foi catastrófico demais, um atentado catastrófico demais e que exigiu das forças políticas, sociais e de toda uma mobilização não só dos Estados Unidos, mas de todo mundo, em tentar entender o quão volátil, o quão incerto, complexo e ambíguo era aquela situação em que o mundo passara a se comportar, a vivenciar por N motivos a partir daquela situação. Então todos esses movimentos, eles culminam também com fatores que a gente vivencia hoje, que é um movimento de inovação, de disrupção, de tecnologias, de muita conectividade.
Tudo isso, né, oriundos de uma era internet, de uma era digital, de um contexto de influência digital maior também, faz com que essas imprevisibilidades sejam cada vez maiores. As mudanças do mundo, quando a gente fala em futuro, a gente não está falando de um futuro que é daqui a 5, 10 anos, a gente está falando de um futuro que é amanhã. E a gente, em meio a essas incertezas que o mundo VUCA nos traz, essa incerteza e essas mudanças, elas acontecem amanhã, a gente não tem mais esse controle e uma forma de saber exatamente o que vai acontecer no amanhã, porque qualquer coisa pode acontecer nas esferas políticas, sociais e econômicas sem que a gente tenha conseguido fazer uma análise prévia, uma pesquisa, um entendimento mais específico para entender essas situações. Então tudo tem acontecido muito aos movimentos que no dia a dia vão acontecendo e vão controlando as rédeas todas essas questões que acontecem no mercado. Isso causa uma certa preocupação no sentido de que se eu estou dizendo que amanhã pode ser tudo muito diferente devido a esses vários fatores e que o mundo por esse motivo ele é volátil, incerto, complexo e ambíguo, ou seja, eu não tenho mais previsibilidade, eu lido com incertezas, com imprevisibilidades o tempo inteiro, como que eu vou conseguir imaginar uma profissão, uma carreira no futuro, se todos os movimentos que nós estamos fazendo agora, eles vivem esse movimento VUCA de que podem mudar amanhã. Então como é que eu vou me preparar para uma carreira? Como é que eu vou escolher o que eu vou ser, o que eu vou fazer? Como que eu vou priorizar as coisas que eu estou aprendendo, a minha formação? Se amanhã já vai ser tudo muito diferente, imagina daqui a 5, 10 anos, quando eu estiver me formando na faculdade ou quando eu estiver entrando no mercado de trabalho. É uma preocupação oportuna, é importante de fato que a gente se preocupe com isso, mas a mentalidade VUCA ela vem como uma ideia de fazer a gente mudar um pouco o nosso mindset, a forma como a gente está entendendo esses movimentos do mercado e que a gente possa virar nossa chave mental para entender que essas mudanças, essas diferenças todas, elas são desafiadoras, mas elas são cada vez mais recorrentes, a gente não tem mais como sair desse movimento, ele vai ser cada vez mais constante e a gente precisa adaptar o nosso cérebro, adaptar a nossa vida para essas mudanças mais rápidas, para esse contexto mais incerto, mais imprevisível, e quando o nosso cérebro se adapta a isso, a gente consegue lidar no dia a dia de uma forma mais ágil, mais com capacidade de ações mais imediatas, mais eficiência e eficácia nas nossas ações, para que a gente viva bem, sem se complicar nesse mundo VUCA, em todos esses aspectos. Então, assim, o que na prática significa o VUCA? O volátil está muito relacionado com a velocidade e com a agilidade que as situações acontecem. É tudo muito rápido, muito ágil, e isso atrapalha, isso dificulta o mercado. A gente lida com situações que a gente não tem mais esse controle, né? Tudo muito ágil, muito rápido, as situações acontecem sem que a gente consiga, às vezes, respirar para ver que ela está acontecendo. Já o incerto, o mundo VUCA, o U, né, do incerto, ele fala de uma certa dificuldade que a gente tem na atualidade em prever resultados, mesmo que a gente tenha um banco de dados, uma informação de base. No passado a gente tinha essa previsibilidade, que é o que a incerteza fala, né? Que a gente tinha pesquisas, banco de dados que nos permitiam ter certeza para tomadas de decisões a longo prazo, com uma certeza real de que essa pesquisa, esses dados aqui, eles nos apontam informações que a gente vai poder confiar daqui a 10 anos, a 20 anos. E a incerteza é exatamente o contrário disso. Eu não tenho mais, mesmo que eu tenha um banco de dados, que eu tenha uma previsibilidade nas informações, as mudanças, os intempéries das coisas todas que vem acontecendo são tão significativas que mudam a forma como eu olho essa base de dados. Elas são um apontamento, um cuidado, mas elas já não conseguem mais responder o que de fato vai acontecer, porque as mudanças são muito impactantes um dia após o outro. Já o complexo, ele significa que todas essas questões de tecnologia e de conectividade que a gente vem vivendo interferem na nossa capacidade de agir e de projetar, porque a gente não consegue agir, projetar as coisas mais a longo prazo, porque a gente perde o controle, a gente se exime do controle.
Então a complexidade nos diz que todas as relações das coisas se tornam mais complexas e eu perco a capacidade de controle. A gente já não tem mais controle sobre aspectos da nossa vida, da nossa carreira que vão acontecer daqui a pouco tempo, porque o mercado está ditando muitas regras, as tecnologias, as conexões estão ditando as regras e a gente que vai adaptando a nossa vida a essa realidade. E por fim, o ambíguo é uma certa falta de clareza que a gente tem em pegar as variáveis de uma certa situação e conseguir analisá-las, entender as relações entre elas de uma forma mais completa. A gente já não consegue mais entender a causa e efeito de uma situação tão claramente como a gente via no passado. E essa é a questão da ambiguidade. A gente tem uma dificuldade em encontrar relações entre essas variáveis. O que vai tornar mais difícil, é claro, da gente encontrar soluções plausíveis para determinadas situações. Se eu não consigo mais entender rapidamente as causas e efeitos para prever situações, fica muito difícil de eu tomar soluções, de eu pensar em soluções plausíveis que vão me ajudar a médio e longo prazo. Então essas 4 características, elas nos dizem o quê, assim, a priori? Que a mudança ela é muito expressiva, que ela acontece o tempo inteiro e em todos esses 4 aspectos que eu citei aqui para vocês, a gente vê claramente uma questão humana, sofrendo a interferência dessas questões. Dificuldade de agir rápido, de pensar em soluções, de tomar decisões, de banco de dados, incertezas em análises. Então tudo isso reflete na nossa preparação para lidar com essas situações. Nosso aprendizado, como eu falei no vídeo anterior sobre lifelong learning, para que a gente consiga se adequar mais a essas realidades. E dentro dos estudos da mentalidade VUCA, dessa realidade, tem 2 conceitos que eu trago para vocês aqui, que podem ser pensados dentro então dessa ideia que eu estou mencionando de buscar novas habilidades, novas competências, se preparar melhor, que a gente possa se preparar melhor o nosso aprendizado para esse futuro do que a gente vai fazer e como a gente vai conseguir desenhar e delinear esse futuro. E essas 2 questões são o Cupping e o Grit. O Cupping são 2 ferramentas, 2 formas que o VUCA nos ajuda a ver esse futuro, lentes para trabalhar no hoje, mudar no hoje para lidar com essa volatilidade, com essa incerteza, complexidade e ambiguidade. O Cupping está ligado a uma capacidade que a gente tem de agir e reagir rápido às situações. Então, olha só, mediante tudo que eu acabei de falar sobre o VUCA, se a gente tiver como trabalhar com ferramentas, com mecanismos que nos ajudem a agir e reagir rapidamente mediante os problemas e as situações que acontecem, a gente torna o nosso cérebro mais ágil nesse sentido. Ele acaba sendo muito mais criativo e muito mais interativo com o contexto do que está acontecendo para que a gente se ajuste a essas mudanças e não sinta, para que o nosso cérebro não sofra, a gente não sinta medo mediante essas mudanças. E 2 aspectos que o Cupping trabalha, que eu posso mencionar, que é o autoconhecimento e a inteligência emocional. Então, trabalhando um pouco mais o nosso autoconhecimento e a inteligência emocional, que são competências pensadas já no futuro, as 2 já estão sendo estudadas, a inteligência emocional principalmente como uma competência extremamente importante para o futuro. A gente pode pensar nessas 2 então como forma de desenvolver essa capacidade de agir e reagir rapidamente mediante as soluções. E o outro é o Grit, que seria uma capacidade, seria uma tolerância que a gente tem em lidar com frustrações. Então, já que são tantas mudanças e tantas adaptações, o nosso cérebro acaba entrando num modelo de frustrações cada vez que algo dá errado ou que a gente está se preparando, entendendo, aprendendo alguma coisa e de repente aquilo já não é mais necessário, a gente acha que o aprendizado foi à toa e a gente se frustra e tem dificuldades para lidar com isso. Então, o Grit ele nos ajuda a lidar com essa capacidade de entender a frustração de uma forma diferente, com mais tenacidade, com mais resiliência, para que as coisas não nos afetem e a gente consiga se sobressair mediante essas situações. E a gente pode desenvolver uma série de soft skills, as habilidades
mais rápidas que o mercado tem hoje, para que a gente consiga trabalhar com criatividade, com algumas questões de inteligência emocional, de gestão das emoções, para que a gente consiga lidar com esse medo e com essas outras questões emocionais que são tão importantes, que a gente tenha o controle e não deixe com que isso nos afete, né? Essas são duas das ferramentas que o VUCA utiliza, mas tem uma série de outras coisas aí que a gente pode aplicar e pode pensar. Então, era isso que eu queria passar para vocês nesse vídeo, um pouquinho do que é o VUCA e como a gente pode pensar na nossa vida, na nossa carreira, pensando num futuro que pode ser amanhã ou depois, e tentar colocar essa mentalidade do VUCA a nosso favor, mudando a nossa chave, a nossa mentalidade para uma mentalidade de crescimento e atuando no já, no agora, nas nossas competências e nas nossas habilidades, no nosso conhecimento, para que a gente se sobressaia nessa situação e tire isso de letra, ou se não tirar de letra, mas que seja mais simples e mais suave e que, principalmente, que a gente aprenda muito nesse processo, certo? Muito obrigada pela parceria de vocês aqui. Esse conteúdo do VUCA também está no meu blog e também está no meu podcast. Vocês podem acompanhar por lá também, certo? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.